nas nossas vidas, que compõem todas as etapas e todos os processos para nós cumprirmos e alcançarmos um propósito. Estão me seguindo até aqui? Estão conseguindo diferenciar uma coisa e outra? E aqui nessa passagem bíblica, que é muito conhecida de todos nós, que é o versículo que todo crente sabe decorado, né, em relação ao seu chamado, é que aqui Jesus ele deixa muito claro em relação a nós, que somos chamados e escolhidos por Ele. Ele diz que nós somos sal e nós somos a luz do mundo. E claro que eu li apenas a parte A, tanto do versículo 13 como do versículo 14, e a gente sabe que existe um contexto mais amplo em relação tanto ao versículo 13 como ao 14. No versículo 13 ele diz que se o sal se tornar insípido, ele não serve para mais nada a não ser para ser pisado pelos homens. No versículo 14 ele diz que nós somos a luz do mundo e que uma luz não pode ser colocada debaixo de uma mesa ou debaixo de uma cama. Mas eu quero me ater apenas à parte A dessas duas passagens. Por quê? Porque aqui nessas duas passagens, de forma clara e direta, ele diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ele está definindo um propósito para nós. O plano de Jesus Cristo aconteceu, o plano de Deus aconteceu quando nós somos atraídos, convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e quando nós começamos um processo de desenvolvimento espiritual. Esse é o plano. Esse plano ele continua sendo uma realidade até hoje. Esse plano continua em pleno desenvolvimento e em pleno progresso nas nossas vidas, porque nós ainda não cumprimos o plano. Nós ainda estamos dentro de um processo. Esse processo parece que ele nunca para, não é? Parece que esse processo ele sempre se renova, mas é óbvio que sim. Porque a gente vive naturalmente em uma realidade totalmente oposta ao que Deus propõe. O mundo caído é uma oposição a Deus. O mundo caído é uma oposição a tudo que Deus apresenta como princípio e como propósito. Porque, por exemplo, o plano de Deus, o que é que Deus fala em relação ao seu plano? Diz que a gente tem que renunciar, que a gente tem que santificar, que a gente tem que se abster de muitas coisas que nos levam à destruição. Esse é o plano de Deus. Mas o que é que o mundo diz? O mundo diz que a gente tem mais é que aproveitar e curtir, porque a vida é só uma. Então a gente entende, só baseado nesse exemplo simples, poderia citar muitos exemplos, que o plano de Deus e o propósito de Deus é uma total oposição àquilo que o mundo apresenta, aquilo que o mundo tem como sendo uma proposta para nossas vidas. E claro que quando a gente ouve falar sobre o plano de Deus, quando a gente começa a entender o plano de Deus, repito, o plano tem a ver com os processos, com todo o desenvolvimento da nossa vida espiritual. Esse é o plano. O propósito é o final. Quando Jesus aqui diz que nós somos sal e luz, ele está dizendo que nós temos que ser definidos como sal e luz. Se nós somos ou não, é uma autoavaliação que nós temos que fazer. Eu tenho hoje sido sal, ou eu ainda estou nesse processo prolongado de me tornar sal e de me tornar luz. A gente sabe, para que o sal, por exemplo, ele chegue na nossa mesa, na panela, no tempero, ele vai passar por um processo. É ou não é? Ele passa por um processo. A gente sabe que o sal é tirado, por exemplo, do mar, mas ele passa por um processo para que ele chegue até as nossas panelas, até a nossa comida. A luz do mesmo jeito. A luz, para que a gente tenha essa claridade aqui, isso aqui é um processo que começa aonde? Lá na hidrelétrica, começa na água, quando ela passa lá, aí move as turbinas, gera uma potência e gera energia. Processo. Você está entendendo? Aqui Deus não está falando de processo, Ele está falando que vós sois. Ele está sendo muito claro, direto e específico. Ele não está dizendo vocês serão. Se ele dissesse que nós seríamos, ele estava falando do plano, mas aqui ele está definindo que o nosso propósito, como seus filhos nesta terra, é se tornar sal e luz. Ou seja, é isso que Deus define sobre as nossas vidas. O que é que a gente
espera quando nós passamos a conhecer o plano de Deus e passamos a entender o seu propósito. A gente espera que Deus ele faça uma obra maravilhosa no estalar de dedos e a nossa vida seja renovada de forma instantânea. Porque hoje é muito dito, né, que Jesus Cristo é um cara muito legal. Hoje é o que é ensinado, é o que é dito em muitos púlpitos, é que Jesus é um cara legal. Que se tem uma coisa que Jesus não faz é nos julgar. E eu já procurei na minha Bíblia, já li a Bíblia algumas vezes. E eu ainda não encontrei essa parte que diz que Jesus não julga. Eu ainda não encontrei. Porque se ele recebeu a autoridade de Deus, se ele recebeu da parte de Deus toda a autonomia, porque ele está sentado à destra de Deus, e ele disse, quando era homem, ele disse, eu não julgo ninguém. Mas aí ele define, mas a palavra é que julga. Hoje Jesus, na eternidade, à destra de Deus, ele é a palavra que se cumpriu. Então é óbvio que ele tem toda a autoridade e todo o juízo e justiça para julgar. E com certeza, ele julga sim. Ainda que o seu julgamento seja totalmente, como é que eu posso dizer? O seu julgamento, eu vou usar uma palavra que não cabe muito, mas cabe. O seu julgamento pode ser adiado por causa de quê? Por causa da misericórdia, por causa da graça, por causa justamente do plano que ele tem nas nossas vidas, porque o plano significa o processo. E a verdade é que Jesus sabe que muitos de nós, muitas vezes fazemos muitas besteiras no decorrer das nossas vidas, porque nós não conseguimos entender nem o processo e muito menos o propósito. Porque o processo é o plano, o propósito é o objetivo final, não esqueçam disso, ok? E a questão que às vezes faz com que a gente não entenda o plano de Deus para que a gente alcance um propósito. É que quando a gente começa a ouvir sobre as maravilhas de Deus, sobre aquilo que Jesus Cristo fez, sobre tudo aquilo que ele conquistou na cruz, para nossas vidas, a gente começa a avaliar a nossa vida e a gente começa a enxergar, não, a minha vida realmente, eu venho de uma vida totalmente desestruturada. A gente pode dizer assim, se tem uma coisa que eu nunca consegui ser, pelo menos a maioria de nós, foi ter felicidade na minha vida. E o que é que a gente espera quando a gente busca Jesus e Deus? A gente espera buscar e alcançar a felicidade. Só que mediante o que Deus deixa muito claro, o que Jesus deixa muito claro através da sua palavra, é que o plano de Deus, ele não tem como objetivo principal nos fazer felizes. O plano de Deus para mim e para você tem como objetivo principal nos fazer cumprir um propósito. Não é nos fazer felizes. A gente inverte isso. Ah, mas Jesus Cristo, ele liberta, ele cura, ele restaura, ele prospera. Mas primeiro, ele quebra. Antes disso, ele trata. Antes disso, ele prepara. E essa preparação e esse propósito, que é o objetivo final, ele tem um processo. Por que você acha, por exemplo, se eu te perguntasse, meu irmão, me explica estrutura, ou melhor, fundamento apostólico e fundamento profético? Será que você realmente, que faz parte dessa igreja, que tem como isso aqui, ó, esses dois fundamentos aqui como base dessa igreja, é o fundamento apostólico e profético, você saberia explicar isso? Você saberia realmente dizer o que significa apostólico? Por que apostólico? Por que profético? Isso aqui é bíblico? Obviamente que sim. Mas o que significa um fundamento apostólico e um fundamento profético? Eu poderia explicar durante a palavra toda sobre esse fundamento, mas é óbvio que eu não vou explicar. Mas é simples, simplesmente, o apostólico é o que prepara. O profético é aquele que quebra as estruturas. Pronto, é só isso. Nós precisamos ser preparados e precisamos estar preparados para quê? Para batalhar. São os dois fundamentos.
Porque se a gente não tem essa preparação, como é que a gente pode alcançar o propósito de Deus? Se eu não me preparo, se eu não uso a autoridade que Jesus me deu e não me posiciono com o profético, como é que eu vou avançar? E por que que as pessoas elas são tão negligentes, principalmente tendo na igreja esses dois fundamentos? Por que que a gente vê tanta inconstância? Porque as pessoas não se permitem passar pelo processo de serem preparadas, eu poderia colocar aperfeiçoadas, ensinadas, treinadas e se posicionarem para romper com as estruturas contrárias. É só isso o plano de Deus, irmãos. O plano de Deus aqui para nós é isso. Eu tenho que ser preparado para quê? Para batalhar contra aquilo que vem contra a minha própria vida. Mas a questão, eu repito, é que as pessoas elas buscam em Jesus, primeiramente a felicidade. E eu repito, Deus, Ele não tem como plano principal nos fazer felizes, Ele tem como plano principal nós cumprirmos um propósito. Porque está aqui, ó, vós sois o sal da terra. Ele está dizendo, vocês foram escolhidos e chamados para viver e cumprir um propósito. Vós sois a luz do mundo, vocês têm que cumprir um propósito. A gente investe isso. Sabe por que algumas pessoas elas ainda não se consideram felizes na presença de Deus? Porque elas estão fora do propósito. Ou melhor, elas estão fora do plano. E por que estão fora do plano? Porque não vivem o processo. Porque não se submetem ao processo. O pastor Luan, irmãos, explicou de manhã de forma linda sobre o processo. É muito simples. 3 fases: Egito, deserto, Canaã. Pronto, morreu. É isso aí. É simples o processo de Deus. A forma como Deus trabalha. Nos tira do Egito convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Leva para o deserto, que é o processo, que é o plano. Qual é o propósito? Canaã. O plano, qual foi o plano de Deus? Tirar do Egito e preparar. Para quê? Para alcançar o objetivo. Canaã, a terra que mana leite e mel. Aonde foi que a maioria das pessoas se perdeu? Foi no plano. Foi durante o processo. Por quê? Porque se depararam com várias dificuldades e vários obstáculos. Porque o que é que eles queriam? Felicidade. Óbvio, está errado não. Passaram 430 anos sendo escravo. Irmãos, escravo não tem benefício. Escravo não tem vida boa. Escravo é só jugo. É trabalho de sol a sol. É óbvio que eles precisavam alcançar um pouquinho de paz. Só que eles quiseram acelerar o processo. Irmãos, ninguém acelera o processo de Deus. Nós não temos autoridade ou autonomia para acelerar nenhum processo. O processo de Deus é no tempo dele. E sabe por que é no tempo dele? Porque é o tempo que ele sabe que nós aguentamos, que nós suportamos. E veja que muitos de nós ainda não suportam, porque no deserto a maioria não suportou. O que é que eles queriam? A felicidade de Canaã. Chegar em Canaã, porque esse era o propósito de Deus. Mas primeiro tem que passar pelo plano, tem que passar pelos processos que o plano exige. E é justamente aí, irmãos, onde muitos se perdem. Porque o plano de Deus ele é cheio de processo. Aí o que é que acontece? As pessoas vão buscando a felicidade, a autossatisfação e vão deixando o propósito de lado. Mas veja que Jesus aqui disse que nós temos que ser luz e sal. O que é que ele está dizendo em outras palavras? Vocês têm que cumprir um propósito. E sabe quando é que nós vamos ser felizes? Quando a gente viver o propósito. É isso que muitos não entendem. A felicidade vem quando eu estou vivendo e cumprindo o propósito, não, o plano. Quando eu estou cumprindo o plano, caminhando para o propósito, é aí que a felicidade vem. Por quê? Porque eu estou posicionado. Não porque eu sou perfeito, mas porque eu estou posicionado, porque eu estou me submetendo aos processos, ao que Deus precisa fazer para que eu alcance o propósito, que é o objetivo final. Você está conseguindo me compreender? E as pessoas buscam o êxito, o resultado que satisfaz e vai deixando o propósito de lado. Para quê? Porque eu quero ser feliz. Eu quero ver resultado na minha vida. Eu quero que Deus, Ele me responda.
Eu quero que Deus me supra, mas Jesus ele fala sobre isso. Quando ele se refere a um homem que enricou tanto, que prosperou tanto, que teve que construir celeiro, um celeiro muito maior do que o celeiro que ele tinha. E ele diz para a sua alma, porque, irmãos, isso é almático. Isso é almático. É por isso que Salomão, com muita sabedoria, disse que tudo debaixo do sol é vaidade. Tudo debaixo do sol é vaidade. E a gente ainda não entendeu isso. Isso é muito mais profundo do que o que todos nós temos entendido. Mas o que é que nós almejamos é suprir ou saciar a nossa vaidade. E a gente vai deixando o plano, e claro, se deixa o plano, o propósito vai ser esquecido. Porque se eu estou deixando o plano, se eu não me submeto aos processos que Deus precisa fazer na minha vida, para que eu seja preparado e para que eu enfrente os obstáculos que serão uma realidade sempre. Como é que eu vou suportar? Aí, para onde a gente joga a responsabilidade? Para Deus. Porque Deus não responde, mas Ele está dizendo aqui que o nosso propósito aqui nessa terra é ser sal e luz. E eu repito, o sal, para que ele chegue na nossa comida, ele vai passar por um processo. A luz, para que ela clareie na nossa casa, ela passou por um processo. O objetivo que nós temos, irmãos, da parte de Deus como propósito aqui nessa terra, é ser sal e ser luz. E fora disso, apóstolo, eu te digo, é do maligno. Se eu e você não estamos vivendo com esse propósito aqui nessa terra, não estou nem falando da eternidade, que é o propósito final. Estão me seguindo? Eu estou falando aqui, porque nós temos uma vida aqui. Eu preciso cumprir um propósito aqui, e aqui está descrito. Eu tenho que ser sal e tenho que ser luz. Ponto. Isso aqui, irmãos, não é opcional. Porque se fosse, Jesus diria... Ele falaria o verbo de forma diferenciada. Ele poderia dizer, vocês serão. Futuro, mas ele está dizendo aqui, vós sois. Presente. Vós sois. Isso aqui é presente. Para quem entende um pouquinho de verbo, isso aqui é um verbo presente. Vós sois, é agora. Não é no futuro, não é uma possibilidade. É uma realidade e o propósito que eu tenho para vocês. Vocês vão ser luz e sal. Esse é o propósito, esse é o chamado de Deus, mas o que é que a gente faz? A gente busca a felicidade, a autossatisfação. A gente não sabe que a gente, na verdade, com essas nossas atitudes, deixando o plano e o propósito de Deus de lado, a gente está simplesmente alimentando o nosso próprio ego. Imagina Jesus Cristo egoísta. Se ele tinha sacrificado se ele tinha sacrificado a própria vida por causa de nós. Pessoas inconstantes. Pessoas intolerantes, injustas. Se ele fosse egoísta, eu vou morrer por vocês, é bem capaz. Eu vou voltar lá para a eternidade. É lá que é a minha casa mesmo, aqui eu vim aqui, mas vi que não vale a pena, estou voltando. Jesus não foi egoísta. A Bíblia diz que ele se esvaziou de tudo, até da própria vida terrena. Porque como em um momento em que alguém diz que vai seguir, ele diz, olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Eu não tenho onde reclinar minha cabeça, não. As aves do céu, como é que é? Fugiu agora da minha mente. Os pássaros têm ninho, não estou lembrado agora. Não sei quem tem covil, é porque fugiu da minha mente, mas é mais ou menos isso aí. Obrigado. As raposas têm covis. Ele diz, mas eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Por quê? É que Jesus Cristo era amante da abstinência? Ele era um devoto da pobreza? Claro que não. Mas ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito definido na vida dele, e ele não abriu mão por nada. Só que, claro, irmãos, a diferença de nós para Jesus é que Jesus veio passar um tempo muito breve, 3 anos, após ter começado o seu ministério. Nós temos uma vida toda aqui nessa terra. Então é óbvio que se nós decidirmos viver o plano da melhor forma possível para cumprir o propósito, é óbvio, irmãos, que as riquezas ou os planos do reino de Deus
as maravilhas do reino, elas virão sobre as nossas vidas, porque é o que a Bíblia promete. É o que o próprio Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Você acha que é justo nós termos da parte de Deus toda uma obra de libertação, de cura, de edificação na nossas vidas, de conhecimento, e a gente dá as costas para Deus? Você acha que isso é justo? Nós sermos instruídos, termos o Espírito Santo dentro de nós e a gente nem aí para o chamado, você acha que isso é justiça? Mas o que é que ele diz? Busca o reino de Deus e a sua justiça, e aí tudo vai ser acrescentado às tuas necessidades. Só que nós invertemos, porque a gente quer felicidade, a gente quer a chamada prosperidade, e a gente inverte, a gente sai, infelizmente, a gente não entende que Deus, Ele não nos escolheu para nós sermos felizes. Claro, irmãos, a felicidade é uma realidade de Deus, mas eu primeiro preciso passar pelo processo. Eu primeiro preciso viver o plano da melhor forma possível. Eu primeiro tenho que ter na minha mente, eu tenho que cumprir um propósito. Eu tenho que viver de acordo com um propósito de Deus. Qual é? Ser sal, ser luz, é ser uma bênção, é ser um modelo, um testemunho. Significa que onde eu for, aonde eu estiver, eu vou testemunhar a Deus. Não, e quando eu digo testemunhar a Deus, não é a gente sair pregando para todo mundo aí, não é isso não, e eu sei que vocês entendem isso. É nós termos uma postura alinhada, balizada com os princípios de Deus. É isso que é ser luz. Não é ser um crente enjoado e chato que sai pregando para todo mundo e chamando os outros de endemoniado, não. Mas é ter um modelo de vida, um modelo que é temente a Deus, um modelo que se submete àquilo que é justo, àquilo que é verdadeiro, um modelo que não se associa com o que é maligno, com o que é pecaminoso, ainda que seja tentado. E é isso que Jesus aqui, irmãos, define como sendo o nosso propósito. Vocês são sal e vocês são luz. O primeiro chamado de Deus é para nós cumprirmos um propósito. E não para a gente ser abarrotado de bênção da parte de Deus. Deus nos abençoe, irmãos. E as bênçãos, como Ele promete na sua palavra, elas virão sobre nós de uma forma tão natural, desde que nós passemos pelos planos, pelos processos do plano. Desde que a gente continue valorizando o propósito final. Desde que a gente tenha essa consciência, eu estou aqui, Deus me escolheu, Deus me libertou, Deus me curou, Deus me muniu com o Espírito Santo para que eu viva e cumpra um propósito. Muitos, infelizmente, dão as costas para esse propósito e buscam o seu êxito pessoal. Irmãos, não tem como Deus não nos dar êxito. Então, não tem como isso não acontecer. Você está conseguindo me entender? Quando a gente cumpre o propósito é que a gente alcança, irmãos, o nível de felicidade, o nível de satisfação. E a questão que a gente pode ficar, que nós podemos questionar: o que é que nos faz sair do plano e desistir do propósito? Porque eu saio do plano e comprometo o meu propósito. Porque o propósito, não esqueça, é o destino final. Entenderam isso, né? Se eu sair do plano, o meu propósito está comprometido. Se durante o processo aqui, eu comprometo, a minha vida espiritual ela é comprometida, corre um sério risco de eu não viver o propósito final, que é justamente a eternidade. E o que é que nos faz sair do plano que pode comprometer o propósito? A gente pode dizer que, ou pode definir como sendo dificuldades mais diversas. Eu não aguentei o processo, eu não suportei, eu não pude. A dificuldade foi muito grande, a tentação foi muito grande e eu não consegui vencer. Então, eu abdiquei do plano e, óbvio, comprometi o meu propósito final. A gente pode definir o que é que faz uma pessoa sair do plano e comprometer o propósito. O tamanho da dificuldade que foi para essa pessoa intransponível. Eu te digo que não. O pastor Luan também falou disso de forma brilhante. Meu filho é tremendo. O pastor Luan falou uma coisa, irmãos, que
foi maravilhosa. Ele disse: o problema, ele pode até se agravar, mas ele vai ter um limite que ele não vai mais aumentar, não. Não vai. Ah, mas ficou pior, mas chegou no limite, ele não pode aumentar. Deus, ele não tem limite. Ora, se o plano, se a dificuldade que comprometeu o plano e o propósito, ela vai chegar no nível que ela não tem mais como crescer, e se Deus, ele é um Deus infinito, logo, o que faz com que as pessoas saiam do plano e comprometam o propósito, não é o tamanho da dificuldade, é o tamanho de Deus dentro dessa pessoa. Você compreendeu isso? Não é a dificuldade, não é o nível da tentação que fez com que eu desistisse, com que eu parasse. Não é o tamanho da dificuldade, porque ela parou de crescer. É o tamanho que Deus está dentro da pessoa. Qual é o tamanho de Deus dentro de você? Você já parou para pensar nisso? Qual é a grandeza de Deus? Como é que você mede a grandeza de Deus dentro de você? Porque o que eu quero dizer, irmãos, é que são muitas justificativas. Ah, porque eu não aguentei, porque eu desisti do processo, desisti do propósito, do plano, comprometi o propósito, porque foi muito grande para mim. Não, a dificuldade, ela tem um nível, ela tem um tamanho que ela não passa. Deus é infinito. Ora, se Deus é infinito, significa que Ele habita dentro de mim, significa que a minha capacidade para vencer, ela também é infinita. E por que as pessoas não veem isso? Por causa do tamanho de Deus dentro de si. Deus, ele pode ser grande dentro de mim, ou ele pode ser insignificante. Não é o que a Bíblia diz? Não extingueis, não apagueis o Espírito. Deus, ele pode ser imenso dentro de mim, se eu creio, se eu me submeto aos processos, se eu confio. Agora ele pode ser totalmente invisível, se eu não vivo de acordo com os seus princípios. Se eu não me submeto aos processos, se eu não sou obediente, se eu não creio, se eu não permito Deus trabalhar na minha vida. O que faz a diferença, irmãos, para nós caminharmos para o propósito ou desistirmos no plano e nos processos, é o tamanho de Deus em nós. Qual é o tamanho de Deus dentro de você? Que nível você tem de vida de Deus, de estar cheio realmente da presença de Deus, da convicção de Deus? Porque, irmãos, dificuldades, tentações, propostas, todos nós, sem exceção, a gente vai viver, a gente vai passar. Todos nós, irmãos, eu estou com as propostas aí que são maravilhosas. São quase que irrecusáveis. Estou com muitas aí. Sabe quem é que vai decidir? Eu. Eu vou decidir se eu vou me submeter ao plano, que são os processos, para que eu alcance o objetivo, ou se eu vou comprometer, ou melhor, desistir do plano e comprometer o meu propósito. Todos nós, irmãos, enfrentamos propostas das mais diversas. Proposta de um caminho de atalho. Ah, eu vou por esse caminho aqui, eu vou por esse atalho aqui, porque esse aqui parece melhor. Mas espera aí, mas Deus sinalizou, Deus confirmou. Não esqueçam, foi falado de manhã também. Deus deu codornizes para o povo que estava com fome no deserto. As codornizes que vieram de Deus foram bênção para aquele povo? Não foi não. Não foi não. Foi maldição. E tem tantas pessoas que estão tendo resultados, que entendem que há a aprovação de Deus, quando na verdade não há aprovação de Deus. Por quê? Porque Deus não quebra princípios. Tudo no propósito e no plano de Deus tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado. Como é muito falado, a gente só tem que ter cuidado para que a gente não se atrase para o tempo de Deus ou se adiante, porque são duas coisas que fazem a gente perder o tempo de Deus. Ou eu me atrasei, Deus fez, eu não entrei no mover, ou eu me adiantei, onde Deus não mandou eu me adiantar. Essas duas formas que fazem com que a gente perca o tempo de Deus. Vocês estão conseguindo me entender? E a questão é qual é o tamanho de Deus dentro de cada um de nós.
Nós temos um plano da parte de Deus e temos um propósito, objetivos a alcançar, tanto aqui para ser luz e sal, como na eternidade. Mas nós precisamos, irmãos, viver da melhor forma possível. O plano, passar por todos os processos para que a gente alcance realmente chegar no propósito final. Que é ser um modelo aqui nessa terra, ser um testemunho realmente e alcançar a eternidade. Porque, irmão, nós não somos chamados aqui nessa terra para serem envergonhados. Nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para, apesar das adversidades, nós somos chamados para ser um modelo. Nós somos chamados para ser um modelo. E eu repito, nós não podemos inverter de que Deus nos chama para sermos felizes, para termos felicidade. Porque presta atenção numa coisa. Lembra das pessoas que é contado na história que entravam, os cristãos que eram jogados nas arenas para ser comidos pelos leões? Fala para mim que felicidade tem em ser comido por leões na arena. Tem felicidade nisso aí? Não, mas tem propósito. Você está entendendo como Deus não nos chama para sermos primeiramente felizes, Ele chama para cumprir o propósito? Aqueles homens e mulheres que eram jogados com crianças, irmãos, os leões pegavam as crianças do colo da mãe e devoravam. Leões, tigres, só feras. Aonde tem felicidade nisso aí? Não tem. Mas tinha propósito, porque Deus nos chama para cumprir um propósito, e foi propósito deles passarem por isso. E a gente quer ser feliz, a gente quer receber um monte de refrigério, e esquece o propósito. Quantos de nós, irmãos, temos talentos, chamados e capacidades em Deus? O que é que nós temos feito com isso? Quantas pessoas aqui, meu irmão, aí falando um pouquinho do evangelismo, desde ontem que eu estou com isso entalado para falar. Eu falei isso no seminário de evangelismo, vou repetir de novo. Sabe por quê? Aliás, sabe quando é que nós vamos evangelizar com eficácia? Você quer saber? Todo mundo está com medo de falar? Você quer saber? Quando nós nos importarmos. Sabe qual é o problema? É que a gente não se importa. Essa é a realidade. Nenhum de nós que estamos aqui nos importamos com quem está perdido, não, irmão. Eu me importo, é mentira. Não importa, não. É só teórico. Sabe por que nós estamos aqui hoje servindo a Jesus? Porque Ele se importou conosco apesar dos nossos pecados. A gente tem dificuldade de orar pelo perdido porque a gente, na verdade, não se importa com eles. Se importa não. A gente tem que ser direto, claro e sincero. O pastor Luan arrepiou de manhã, não foi? Tem que dar uma arrepiadinha agora também, porque é verdade, irmãos. É verdade. A gente não se importa, o evangelismo é eficaz quando eu me importo com as pessoas. Aí eu vou ter lista de oração. Eu, independente de alguém mandar ou não, eu sei que há um chamado, há um propósito para que eu seja um evangelizador de vidas que estão perdidas. Agora precisa fazer na igreja movimento e campanha para evangelizar. Isso chega a ser quase vergonhoso. Porque não precisaria, irmãos. Não precisaria de movimento. Precisaria de vida com Deus, de compromisso, de importar-se com quem está perdido. E aí eu duvido se cada um não iria fazer a sua lista. Eu e mais 3, né? E eu estava pensando, irmãos, eu sou muito claro, direto e sincero. Eu fiquei pensando, digo, peraí, mas eu mais um? E já está eu mais 3, é mais difícil. Porque, irmãos, se nós não nos Não, irmã, a senhora está correta, não se preocupe não, que a senhora está correta do seu propósito, do seu princípio. Mas, irmãos, a gente pode colocar aí mais 10, aí mais 20, se não houver da nossa parte, uma decisão, eu me importo realmente, não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai servir. Se nós nos importarmos, irmãos, a gente vai orar todo dia por quem está perdido. E de um jeito ou de outro, Deus vai colocar pessoas para que a gente, no mínimo, direcione para a presença dEle. Mas, irmãos, o evangelismo para mim
se resume nisso. Eu preciso me importar. Se eu não me importo, é só teoria. Tem que amar o perdido. Tem que evangelizar o perdido. Irmãos, se não começar aqui em importar com quem está perdido, qualquer coisa que fizer vai ser vã. Primeiro precisa cada um aqui se importar. Não, ganhar o perdido é um dos propósitos de Deus para a minha vida, ponto. Enquanto nós não tivermos isso como propósito, não vai ter muito perdido, não. Porque pode até vir, mas vai. Seja pregando uma palavra, ou seja orando, intercedendo pela vida da pessoa, ou seja sendo testemunha, porque são as três formas. Eu posso falar da palavra, eu posso orar por alguém e eu posso ser um testemunho. Mas tendo como base, irmãos, que nós... Porque se não houver essa consciência, a gente vai passar 2025, vai passar 2026, chega em 2030, na agenda global, que está programada a agenda global, e a gente não vai continuar do mesmo jeito. Vocês estão entendendo? O evangelismo, irmãos, ele é um propósito de Deus para nós. Quando ele fala aqui de sal e luz, está falando de quê? Eu vou ter que ser sal e luz para quem? Para quem está perdido, para quem está no escuro, para quem está sem sabor, para quem está perdido no mundo. Sal e luz, ele está dizendo, vocês têm um propósito, vocês têm um objetivo, que é ser sal e ser luz. Se eu entendo isso aqui, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou buscar Deus desesperadamente. Se eu me dar estratégia, como é que eu posso fazer? Eu sempre costumo falar, irmãos, quando eu falo disso, daquele filme Quarto de Guerra. O filme Quarto de Guerra, para quem não assistiu, eu indico que assista, mas eu acho que todo mundo assistiu, porque é um filme já bem antigo, não é? Mas é um dos filmes mais tremendos que eu já assisti, dos filmes bíblicos, Quarto de Guerra. E tem uma das coisas que aquela senhora que é a autora do Quarto de Guerra, a mulher que cria o Quarto de Guerra, que é aquela senhora negra, qual é a oração dela? Ela ora para Deus todo dia. Deus, coloca uma pessoa diante de mim que eu possa evangelizar e ganhar para o teu reino. Essa é a oração dela. Todo dia, se você assistir o filme, você vai ver que ela ora todo dia. Aí o que é que aconteceu na história do filme? Aquela jovem senhora está cheia de problema e vem até ela. Por quê? Porque ela orava todo dia. Deus, coloca diante de mim uma pessoa que precise. Irmãos, sem me responder nada, nós oramos assim todo dia. Nós fazemos isso todo dia. Deus coloca diante de mim, não. A gente aventura. Quando aparece um ou outro gato pingado que está com algum problema, eu vou lá e pego. De forma, sabe, aleatória. Como quem está querendo matar carapanã. Mata um aqui, mata outro ali. Isso funciona? Pode ter um funcionamentozinho. Mas talvez não seja realmente o que Deus tem como propósito. Porque, irmãos, se nós temos a consciência que nós estamos em um tempo de guerra, e nós temos que ter essa consciência sim, não é tempo de paz, não. É tempo de guerra. Se nós temos essa consciência, a gente tem que entender que guerra tem a ver, nós já aprendemos no Hanukkah, com estratégia. Guerra tem a ver com obediência às hierarquias que vêm, ou aos comandos que vêm do próprio Deus. A gente se organiza, a gente tem como um objetivo jejum, oração, batalha, e aí parte para o propósito. Eu duvido se não tem resultado. Eu duvido isso. Pastor Luan falou de manhã, o problema é que tira do Egito, mas se perde no meio do deserto. É verdade.
Por quê? Porque a batalha é só para tirar do Egito. Senhor, eu preciso frutificar. Eu preciso ter um resultado. Aí tira do Egito. A pessoa aceita Jesus. E que, oh meu Deus, a questão, irmão, não é ninguém aceitar Jesus. Nós não temos que orar para levar uma pessoa a aceitar Jesus. Nós temos que orar para que uma pessoa se arrependa dos seus pecados. Porque senão é inútil. É apenas uma confissão vaga, vazia e vã. Ah, eu vou aceitar Jesus. Sim, mas se arrependeu dos pecados, tem consciência do pecado? Porque, meu irmão, se não tiver, é inútil. Pode converter-se 100 pessoas a cada fim de semana, vai ser inútil. Porque do jeito que elas vêm, ou elas vão ser crentes vazios, ou com pouco tempo elas vão embora da igreja. Por quê? Porque não se arrependeram. O evangelho é de arrependimento. A primeira coisa que Jesus Cristo fala quando ele começa a pregar: arrependei-vos. E a gente se alegra, e a gente pula e dança porque alguém se converteu. Mas espera aí, essa pessoa foi levada ao arrependimento? Porque são coisas diferentes. Converter-se é eu reconhecer, é eu aceitar que Jesus Cristo é Salvador. Ok? Mas arrepender-se é mudar de direção. A gente tem o exemplo do jovem rico. Quando ele chega até Jesus, ele diz: bom mestre. Ora, ele estava fazendo o quê? Reconhecendo quem Jesus era. Aí Jesus parte para o lado do arrependimento. Ah, tu quer me seguir? Tá bom. Vende tudo que tu tem e dá para os pobres. Aí tu vai ter o tesouro no céu. Estou indo embora. Por quê? Não se arrependeu. Ele, claro, ele reconhecia Jesus. Ele sabia que Jesus Cristo era realmente um mestre poderoso. Mas ele não tinha arrependimento. Ao contrário do filho pródigo, que faz aquela lambança toda, peca, erra, se rebela, vai embora, gasta tudo, é um irresponsável. Mas aí quando está no meio lá da porcaria, ele se arrepende. Aquilo é um arrependimento genuíno. Vou voltar para meu pai. E eu não sou digno de ser chamado de filho dele, eu quero ser somente um trabalhador. Eu pequei contra ele e pequei contra Deus. Vou voltar. O que é isso? Arrependimento. Nós não temos, irmãos, que orar para que as pessoas se convertam. A gente tem que orar para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Isso faz com que elas se mantenham aqui. Sabe por que vocês estão aqui? Porque vocês se arrependeram dos seus pecados. E continuam brigando com eles. Todo dia. Toda pessoa que não se arrepende, ela tem um caminho, é o caminho da rua. É o caminho natural, ou então fica dentro da igreja dando mau testemunho e colocando jugo dentro da própria igreja, porque não se arrependeu. Evangelho é de arrependimento. Não adianta aceitar Jesus. Ah, aceitou Jesus, aleluia, glória a Deus. Tem que se arrepender. É por isso, irmãos, que eu pareço muitas vezes alguém que não sou emocional, e realmente eu não sou para muitas coisas. Eu não sou de me empolgar com barulho. E eu não sou incrédulo, mas eu preciso ver o fruto, porque eu sei que o reino de Deus é fruto. Eu não sou levado por... Ah, não. Ah, aceito, glória a Deus. Bora ver. Se mantém, bora ver se realmente se arrependeu. E sabe o que é que faz a diferença, irmãos, para que as pessoas se convertam? Eu estou pregando sobre evangelismo, né? Mas está dentro do propósito aqui, sal e luz, ok? Sabe o que é que faz as pessoas se arrependerem? É o nosso posicionamento em oração, é eu me importar com a pessoa. É realmente eu batalhar por essa pessoa que não tem nenhuma estrutura de espiritual para batalhar. É eu, irmão, guerrear a guerra dessa pessoa. Isso é a gente estar vivendo de acordo com o propósito. É eu me colocar na frente dessa pessoa. Agora, irmãos, não é todo mundo que faz isso. Não é todo mundo que tem essa coragem de se colocar. Não, vou aqui, me colocar na frente dessas pessoas e vou ser escudo para elas. Claro que a gente precisa ter uma direção da parte de Deus, porque tem pessoas que Deus diz: não quero que tu ore nem por esse aí. Isso tem na Bíblia.
Só a gente olhar. Mas quando a gente, irmão, decidir se importar realmente, aí nós vamos longe. Aí nós vamos ver os frutos. Aí nós vamos ver muitos frutos mesmo. Eu creio. Você pode até apostar, seu discurso é de incredulidade, não. É só um discurso de ajuste apostólico. Estão entendendo? O fundamento apostólico. Prepara, ajusta. O profeta já não quebrou, arrebentou no início? Apostólico é isso. Fundamento apostólico, fundamento profético. Quando nós, irmãos, decidimos nos importar, aí sim. É a gente pegar aquela famosa listinha, que eu amo lista de nome de pessoas, que como eu sempre gosto de falar, e vou falar isso pro resto da vida, eu tenho 2 testemunhos, que um é meu pastor, é um dos meus pastores, que é o Luan, e o outro é meu genro, o Diego, que é diácono. Resultado de quê? De listinha, que foi. Eu nem sabia quem era Diego, quem era Luan. Eu nem sabia que o Luan, quando vinha para a igreja, era um playboyzinho, eu nem sabia disso. E que o Diego ia me enfrentar e a porta e pedir Raíssa em casamento, eu não sabia disso. Luan, está lá o nome Luan, Diego. Tá bom, é para orar? Bora orar. Irmãos, foram meses orando todo dia. Está aqui, um é pastor e o outro é diácono e é meu genro. Sabe a partir de quê? Nunca preguei para eles, nunca falei com eles. A partir de quê? De apenas eu me importar com a lista que a irmã me deu, irmãos. Sabe quantas pessoas desse bairro aqui tem que nem falam comigo, mas que estão hoje em Jesus, que eu orei? São várias. E até hoje, se alguém duvidar, eu tenho uma lista aqui no meu iPad de mais de 10 anos atrás. Tem o nome delas, eu mostro cada uma delas que hoje são convertidas. Nunca disse para elas. Nunca elas vieram aqui na igreja, nunca preguei para elas, mas elas se converteram. Por quê? Porque eu me importei com elas. E sabe o que é que muitas pessoas ainda chegaram a dizer para mim? Em determinada vez que eu orava por essas pessoas, não ora porque esses aí não querem nada. Não, mas Deus quer. Eu vou fazer minha parte. E hoje são vários aqui desse bairro. Por quê? Porque eu me importei. Porque eu me entendi que fazia parte do meu propósito orar por vida, já que eu não tenho capacidade de ir até eles e pregar, eu vou orar, porque eu sei orar. Enquanto, irmão, nós não nos importarmos realmente, a gente vai continuar remando no lago de Genezaré. Vai anoitecer, vai amanhecer, a gente vai estar lá, sem sair do lugar. Essa, irmãos, é uma exortação que cada um de nós aqui tem que colocar aqui dentro, dizer, eu tenho que me importar. Eu tenho que me importar. E é como o pastor, rapaz, hoje eu estou falando muito do pastor Luan. Quer dizer que a palavra foi muito boa, então. O pastor Luan falou, irmãos, é uma coisa que eu estava fazendo, parei, mas hoje já me arrependi, já vou começar a fazer, já estava programando. Há um tempo atrás, a apóstola, ela liberou umas sementes, lembra que todo mundo pegou um monte de semente? Não é essa semente aqui, não. Foi algum tempo atrás, mês ou ano, né? Semente, eu tenho até hoje lá em casa, a minha garrafinha tem 600 e poucas sementes, eu contei. E quando eu orava, parei de orar um tempo e vou voltar de novo, eu dizia, Deus, eu quero que cada uma dessas sementes seja uma vida que de alguma forma eu vou ganhar para o teu reino, seja através de eu pregando, seja através de evangelismo pessoal, seja através da minha intercessão, mas eu quero que essas 650 e poucas sementes sejam vidas que eu vou ganhar. Passa a fazer isso. Eu vou fazer uma pergunta bem direta e clara. Quantos aqui tem aquelas sementes ainda na sua casa? Olha só. Eu sabia que a resposta... Levanta a mão de novo aí para mim, quantos tem? Olha só. Imagina só. 10% das sementes que cada um aqui dessa igreja tem. Se você orar e se converter em vidas, quantas pessoas serão? Só das minhas sementes são 60 pessoas, porque tem 600 e alguma coisa de sementes. São 60 pessoas. Já ia ter que ter outro salão do tamanho desse aqui. Só com as minhas sementes. Você está entendendo?
Ai, apóstolo, mais 60 pessoas é muito difícil. Você já leu a história do homem que orava? Procure esse livro. E você vai ficar com muita vergonha. Porque quando eu li esse livro, eu fiquei com vergonha. Ele era um missionário que foi para a Índia. 1800 e alguma coisa, isso é história real. O nome dele era John Hyde, mas ele foi apelidado de o homem que orava. Ele começou o propósito dele ganhando uma pessoa por dia. Todo dia esse homem saía para evangelizar, ganhava uma vida. Todo dia. Ele terminou, no final da vida dele, ele com o propósito que ele fez para Deus era de ganhar 4. E ele ganhava 4 pessoas por dia. Quando ele não ganhava, o dia que ele não ganhava, ele voltava e passava o dia todo em jejum, em choro. Deus, por que eu não ganhei ninguém hoje? Esse homem intercedeu tanto, você pode não acreditar, mas está no livro, história real, que o coração dele mudou de lugar. O coração geralmente é do lado esquerdo, né? O coração dele mudou de lugar. E, de acordo com a medicina, isso pode acontecer com o coração quando uma pessoa passa por um nível muito profundo de pressão. Ora, irmãos, esse homem intercedia todo dia para ganhar pessoas. Imagina o nível de pressão, porque interceder é pressão. Interceder por vidas é batalha. Só que nós estamos interessados só nas nossas próprias batalhas, nos nossos próprios objetivos. Eu quero ser feliz. Eu quero conquistar tudo que Jesus tem para mim. Jesus está dizendo, mas eu quero que tu seja sal. Eu quero que tu seja luz. Tira o foco das coisas materiais e passageiras, efêmeras, e foca no que é eterno. Porque, como eu já disse, irmãos, a única semente o único fruto que eu e você vamos levar para a eternidade são as pessoas que nós ganharmos para Jesus. O seu carro não vai para a eternidade, a tua casa bonita não vai para a eternidade, as tuas roupas de grife não vão para a eternidade. Agora, uma vida que você ganhar, você lá no céu, você se encontra com ela. Então essa deveria ser a nossa principal e maior prioridade. Mas sabe por que não é? Porque nós, na verdade, não nos importamos. Eu vou ser muito mais claro e mais direto, amém? Às vezes a gente olha para os de fora e os de dentro estão morrendo. De dentro está desviado, está tempo sem vir para a igreja, a gente não liga, não manda uma mensagem. E quer ganhar lá fora, sabe quando é que vai ganhar? Nunca. Primeiro fruto em Jerusalém. Aí vai para a Judéia, Samaria com o fim da terra. Mas a gente quer o quê com o fim da terra? Vamos ganhar multidões. Esse não é o nosso discurso. Mas a gente quer ganhar, não quer? Para tirar das trevas. Mas às vezes dentro a pessoa está perdida. A pessoa está desanimada. Manda uma mensagem, como o pastor Luan falou de novo. Estou falando muito do pastor. É verdade, irmãos, eu admiro o irmão Pedro. O irmão Pedro, para mim, é um dos maiores, e eu digo lá em casa, às vezes eu falo para a digo, amor, o irmão Pedro é admirável. Todo dia está lá a mensagenzinha dele que, irmão, eu vou confessar, eu não leio. Não leio porque eu tenho preguiça de ler. Sou sincero, mas hoje na Santa Ceia o Senhor me pegou. E a partir, meu irmão, de amanhã, todas as mensagens eu vou ler. 2, né, pastor? Ainda bem que deu graças a Deus que eu não estou no pecado sozinho. Me perdoe, irmão Pedro, mas é verdade. E eu digo, meu Deus, que homem perseguido. Irmãos, o irmão Pedro, ele posta todo dia postagem de pregação de vídeo. Que exemplo, irmãos. E sabe o que é que eu vejo? Como o pastor Luan falou, ninguém comenta. Ninguém nem reposta, irmão. Que vergonha para nós. Ainda bem que o irmão é perseverante. Ainda bem que o irmão está firmado em Jesus, porque se fosse nós, irmão, ele já estava fora. Eu não vou ficar nessa igreja. Eu posto lá as coisas, estou lá divulgando e ninguém está comigo. Ele já tinha ido embora, ainda bem que o irmão é da casa, é cria da casa. Deus abençoe sua vida, irmão Pedro, pelas suas sementes, e você vai colher muitos frutos. Mas é verdade, irmãos. E eu estou aqui puxando a minha própria orelha, tá bom? Eu não estou só falando para você, estou falando para mim também. Eu nem leio. E são mensagens, o irmão posta mensagem da Bíblia, irmãos. São textos que vão nos ajudar, que vão nos edificar. Sabe o que é que significa isso? Que a gente não se importa. Aí a gente quer ganhar o mundo.
Aí dentro as pessoas estão precisando, as pessoas estão necessitadas, a gente não está nem aí para isso. Irmão, se esse é o ano da intimidade, a gente tem que estar preparado para ser quebrado. Para ser virado lá do avesso. Porque intimidade com Deus é isso, intimidade com Deus pensa que é flutuar na unção, não. Intimidade com Deus vai nos virar do lado do avesso para manifestar quem realmente nós somos. Aí Deus limpa, aí restaura de novo. A gente não pode, irmãos, querer ser feliz primeiramente para depois cumprir o propósito. Nós somos chamados aqui para ser sal e luz, é propósito. A felicidade está em nós cumprirmos o propósito. Ai, apóstolo, mas eu não estou cumprindo o propósito e a minha vida está maravilhosa, mas eu te digo com toda certeza, ainda pode ficar ainda muito melhor. Talvez o que você esteja vivendo seja só uma fagulha do que Deus quer fazer. Talvez seja só o cacho de uva que veio de Canaã e você está se esbaldando no cacho e Deus tem toda a Canaã para você. O que nós precisamos fazer? Viver o propósito. Amém? A gente tem que viver, irmãos, esse propósito. E a gente pode pode pensar, mas a questão é que eu não tenho capacidade, mas meu irmão, se nós não temos capacidade, nós temos duas coisas. Primeiro, a promessa de Deus. Para nos animar, para nos motivar, porque a gente precisa de coisas palpáveis. Tem vezes que a gente precisa enxergar alguma coisa, porque nós somos realmente incrédulos. E além da promessa e acima da promessa, nós temos Deus. Então, falta de capacidade não é desculpa. Nós temos a promessa, nós temos o próprio Deus que está conosco. Nós só temos, irmãos, que decidir viver de acordo com o propósito. O plano, nós já fomos alcançados pelo plano. Estamos dentro do plano de Deus, mas o propósito é eu ser sal e luz aqui e chegar na eternidade. Mas se eu negligencio o plano, talvez eu não seja sal e nem luz, e talvez eu não chegue na eternidade. Porque se eu não sou sal e luz, porque eu não vivi o plano, não passei pelos processos, eu vou me tornar insípido como sal. E Jesus disse que o sal, quando é insípido, ele serve para uma coisa, para ser pisado pelos homens. O que é isso? Humilhação. Vida desgraçada. Vida desajustada, desalinhada com o princípio e propósito perfeito de Deus. Qual é a serventia de uma lâmpada apagada? A luz foi embora agora, a gente ficou tudo no escuro. Serve para quê? Para nada. É a mesma coisa, irmãos. Nós temos que viver o propósito. E você pergunta, apóstolo, aonde que eu tenho que viver o propósito? É aqui na igreja? Não. É lá no teu trabalho, é lá que você tem que ser luz. Você trabalha com pessoas, faz uma listinha das pessoas que estão no teu trabalho, não precisa nem falar para ela, não fale nem de Jesus para ela, só faz orar por ela, se for o caso. Claro, se tiver oportunidade, tiver liberdade, essa aqui é a minha listinha de oração, e eu vou orar e vou me importar com essas pessoas até o ponto delas realmente se arrependerem dos seus pecados e se converterem a Jesus. Todos nós, irmãos, temos acesso a pessoas. Eu não vou nem perguntar quantos aqui tem lista de pessoas e de oração. Eu não vou nem perguntar isso. Mas por que talvez alguns de nós não tenhamos? Porque a gente não se importa, irmãos. A gente tem... Deixa eu ver que horas tem aqui. 7 horas. A gente tem um discurso teórico, já estou terminando. Discurso teórico. Amor pelo perdido. Amor ao próximo. Cadê o fruto? Prática. Cadê realmente o fruto que comprova que nós nos importamos? Porque, irmão, de teoria, a gente é muito bom. De teoria, milhares de pessoas, centenas de milhares seguiram Jesus. Agora, na prática, somente 12. E um ainda se perdeu. Foram fiéis. Oba-oba, irmãos, é maravilhoso. Mas oba-oba é passageiro. É por isso, queridos, que às vezes a igreja, ou determinadas igrejas, têm dificuldade de crescimento. Jesus não nos chamou, nos escolheu para nos fazer felizes. Aliás, não é nem Jesus, é o plano de... Estou falando do plano de Deus. O plano de Deus não é nos fazer felizes. É para nós cumprirmos um propósito.
A felicidade, irmãos, ela é decorrência de eu viver o propósito. Às vezes que Deus nos abençoa para nos motivar, para nos incentivar, a dizer realmente Deus é maravilhoso e vale a pena eu servi-lo e cumprir o propósito. E a gente tem que, irmãos, que acabar com a desculpa de que nós não temos capacidade para fazer alguma coisa. Porque se a gente não tem capacidade, eu repito, a gente tem promessa, tem Deus. Amém? Então você precisa sair daqui hoje entendendo que você foi chamado para um propósito. O plano já é uma realidade na sua vida, mas tem um propósito, que é você ser sal e luz e alcançar a eternidade. Se a gente entende e vive isso, a gente passa a se importar com quem está perdido. Porque, irmãos, é os 2 mandamentos. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como a gente não resumir o plano de Deus ou o propósito de Deus a isso aqui na terra. Eu preciso amar a Deus acima de qualquer coisa nessa terra e eu preciso amar ao próximo. Ora, se eu quero amar ao próximo, eu tenho anseio de dar para o próximo aquilo que eu recebi da parte de Deus. Fora disso, é hipocrisia. Se nós não temos anseio de transmitir para as pessoas, porque nos importamos, tudo aquilo que Deus já fez e nos deu, nós somos os maiores hipócritas. Né, amor? Hipócrita. Porque é realidade, irmãos. Eu amo Jesus, mas não amo o próximo. Como Deus é maravilhoso, mas não ora por ninguém. Não se importa com as pessoas que precisam ser salvas. Não paga preço, não se coloca na brecha. Não gasta ou não investe tempo, meses orando por uma pessoa. Isso é hipocrisia, irmãos. Isso é um falso evangelho. E nós temos que mudar isso. Eu sei que nenhum de nós, irmãos, temos má intenção, não temos um coração maligno, mas nós nos equivocamos, nós relaxamos. A gente relaxa, irmãos, com as coisas de Deus, maravilha de Deus, com a resposta de Deus, e a gente relaxa do propósito. E nós não podemos viver esse engano. Nós não temos um coração maligno, distorcido, não, a gente só tem que voltar para a rota do reino, a rota verdadeira. Levar as pessoas, realmente nos importar com as pessoas, levar elas a um nível de arrependimento. Claro que tem a decisão das pessoas, sim, mas nós temos que fazer a nossa parte. A decisão final é de quem vai ser o alvo de ser alcançado, mas nós fazemos a nossa parte. Ou seja, o sangue não está nas nossas mãos, ou não deve estar. Mas, meu irmão, passe a se importar. Teu trabalho, você se relaciona com pessoas. Apóstolo, não tenho coragem de falar. Tá bom, então ora, pega o nome dela, ora. Paga um preço por ela, coloca na mão da irmã Seni. Eu não vou nem dizer para colocar na minha, porque senão vem uma lista enorme, eu vou ter que orar por 50, 100, não. Coloca na mão da irmã Seni. Vocês estão entendendo? Porque a gente tem que se importar, irmãos. Senão, a gente não está cumprindo o propósito de ser sal e luz, não. A gente está vivendo só um engano, e não é engano porque o diabo está nos enganando, somos nós enganando a nós mesmos. Aí se cumpre aquele ditado, finge que me engana que eu finjo que acredito. É simples isso. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, vamos viver o plano de Deus, nos submeter aos processos, a tudo que Deus tem que fazer, para nós realmente alcançarmos o propósito. Seja sal e seja luz, sabendo que isso vai te levar para a eternidade. Não existe eternidade sem ser sal e luz aqui. Não existe propósito final sem viver o propósito aqui. Guarde no seu coração isso. E o propósito é justamente nós nos importarmos com quem está perdido. Amém? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Quantos são sal e quantos são luz? Amém. Glória a Deus. Quantos vão se importar? Amém. Glória a Deus. Jesus vai cobrar de vocês, hein? Vocês estão dizendo amém. Ele vai cobrar. Fique de pé.